Existe um pecado que a sociedade inteira aprendeu a aplaudir. Não é o pecado do preguiçoso. Não é o pecado do irresponsável. Não é o pecado de quem desperdiça tudo que tem. É o pecado de quem constrói, de quem planeja, de quem acorda cedo, poupa, investe, cresce. De quem tem casa, tem carro, tem reserva, tem meta. De quem olha para a própria vida e vê, com razão, que chegou a algum lugar. Esse pecado tem um nome. E o nome dele é avareza. Aqui eu preciso da sua atenção. Porque eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, isso não é comigo. E é exatamente isso que esse pecado quer que você pense. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fui estudar esse tema de verdade, não por cima, não pelo resumo de Instagram, mas de fato abrir o texto, abrir a filosofia, abrir a psicologia que trata disso, eu fiquei sem chão. Porque eu descobri que eu também estava seduzido. E o pior, eu nem me dei conta. Por anos eu chamei esse pecado de responsabilidade, de planejamento, de maturidade financeira. Eu tinha um nome bonito para ele. Se liga nisso aqui. O que eu vou mostrar nesse vídeo não é uma lista de comportamentos errados para você corrigir. É algo mais fundo do que isso. É o mecanismo por trás de por que o ser humano moderno, você, eu, qualquer pessoa que foi criada nessa cultura, aprendeu a confundir escravidão com liberdade. Acúmulo com segurança, identidade com patrimônio, e vou fazer isso através da história de um homem que aparece no Evangelho de Marcos. Um homem que tinha tudo, que era moralmente sério, que foi até Jesus com uma pergunta genuína, e que foi embora triste, porque tinha muitas posses. Esse homem não era vilão, era espelho, e quando esse vídeo terminar, você vai entender por que o que estão te vendendo como sucesso, como paz, como segurança, e às vezes até como virtude, são na verdade as correntes mais sofisticadas que existem para aprisionar uma alma. E o pior, é uma coisa tão simples que quando você vir, vai ficar desapontado consigo mesmo, mas também vai ver o caminho de saída. Fica comigo, antes de entrar na história. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, ensino bíblico que vai fundo, que não tem medo de incomodar, que trata você como adulto capaz de pensar, se inscreve no canal. A gente posta 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Sem enrolação, sem fórmula, sem frase de efeito vazia. E esse vídeo faz parte de uma série, Os Inimigos da Alma. Se você ainda não viu o episódio sobre o orgulho, vai lá depois. Porque esses pecados trabalham juntos, e entender um, ajuda a enxergar o outro. Curte o vídeo também. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que está buscando exatamente isso. Agora, vamos à história. Marcos 10, versículo 17. Jesus estava saindo para o caminho, provavelmente deixando uma cidade, indo para a próxima etapa da jornada, quando algo acontece que Marcos registra com um detalhe que a maioria passa rápido. Um homem correu até ele. Não caminhou. Não se aproximou com calma. Correu. E se ajoelhou. Agora, para você entender o peso disso, precisa entender quem era esse homem dentro do contexto cultural daquele tempo. Ele era jovem, rico, e o texto de Lucas, que narra a mesma cena, acrescenta que era um líder, um homem de posição. Na sociedade judaica do primeiro século, riqueza não era apenas conforto material. Era sinal teológico. Era a interpretação popular de que Deus estava com você. Homens assim não corriam em público. Correr era coisa de criança, de servo, de quem não tinha dignidade social a preservar. Esse homem correu. Isso já diz tudo sobre o estado interior dele. E a pergunta que ele faz quando chega até Jesus não é superficial. Não é a pergunta de quem quer debater teologia. Não é armadilha, não é teste. É a pergunta de alguém que tem tudo que a sua cultura define como chegada, e ainda assim sente que falta alguma coisa. Mestre bom, que farei para herdar a vida eterna? Pensa comigo por um segundo. Esse homem tem riqueza, tem posição, tem juventude, tem reputação moral, como a gente vai ver daqui a pouco. E ainda assim, em algum momento da vida dele, no silêncio que o dinheiro não consegue preencher, uma pergunta começou a bater. Uma inquietação que o patrimônio não resolvia. Um vazio que o sucesso não fechava. E ele foi buscar resposta em Jesus. Aqui está o detalhe que eu quero que você guarde desde o início. Esse homem não era um antagonista. Não era o vilão da história. Ele era alguém que estava genuinamente buscando algo real. Marcos inclusive registra, e isso é raro no texto, que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou. Isso é importante porque muda completamente o tom do que vem a seguir.
O que Jesus vai fazer com esse homem não é uma armadilha, não é uma provocação. É o gesto de alguém que respeita demais a pessoa na frente dele para dar uma resposta fácil. Agora, esse homem que correu, que se ajoelhou, que perguntou com o coração aberto, esse homem me lembra algo que Zygmunt Bauman descreveu séculos depois com uma clareza perturbadora. Bauman dizia que a modernidade produz pessoas que nunca chegam ao descanso, que o sistema constrói desejos infinitos justamente para que ninguém se sinta suficiente, que a pergunta "o que mais preciso conquistar?" é a pergunta estrutural do homem moderno. O jovem rico do primeiro século estava fazendo essa pergunta, só que ele foi fazer para a pessoa certa. E antes de continuar, preciso citar um vídeo que a gente já fez aqui na série Os Inimigos da Alma. Falamos sobre o orgulho. E o orgulho e a avareza são primos muito próximos. Os dois trabalham com a mesma matéria-prima, a necessidade humana de se sentir suficiente, de ter valor, de ser alguém. Se você ainda não viu esse episódio, vai lá depois. Porque o que a gente vai ver hoje tem tudo a ver com o que foi dito lá. Por ora, voltemos ao caminho de Marcos 10. O homem está ajoelhado. Jesus está na frente dele. E o que acontece a seguir é onde a história começa a pesar. Jesus responde à pergunta do jovem, mas não do jeito que ele esperava. Primeiro, Jesus faz uma correção aparentemente pequena que tem um peso enorme. O jovem o chamou de mestre bom. E Jesus responde: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus." A maioria passa rápido por isso. Mas pare aqui um segundo. Jesus não está sendo modesto. Ele está fazendo uma pergunta cirúrgica antes de responder qualquer coisa. Você sabe com quem está falando. Você entende o que está pedindo. Porque a resposta que você vai receber vai exigir que você leve a sério quem está dando ela. É quase como se Jesus dissesse: "Antes de eu te responder, preciso saber se você está pronto para ouvir de verdade." Depois disso, Jesus lista os mandamentos. Os mandamentos morais: não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. E aqui está o primeiro detalhe que eu quero que você note. Jesus não lista todos os mandamentos. Ele lista especificamente os mandamentos que tratam da relação com o próximo. E tem um mandamento conspicuamente ausente dessa lista: não cobiçarás. Não está lá. Pode ser coincidência. Pode ser que Marcos tenha resumido. Mas alguns estudiosos do texto apontam isso como intencional, como se Jesus já soubesse qual era o ponto cego desse homem, e estivesse deixando espaço para que ele próprio chegasse lá. O jovem responde sem hesitar: "Mestre, todas essas coisas guardei desde a minha juventude." E aqui eu preciso parar para que você entenda o que está acontecendo nessa cena. Esse homem não está mentindo. Não está exagerando para impressionar. Pela perspectiva moral da lei judaica, ele de fato guardou esses mandamentos. Ele não matou, não roubou, honrou os pais. Era um homem de caráter. Um homem que a maioria das igrejas hoje colocaria em posição de liderança sem hesitar. E Jesus o amou por isso. Mas então vem a frase mais pesada do texto inteiro. Só te falta uma coisa. Só uma. Não disse: você falhou em tudo. Não disse: você está longe de Deus. Não disse: você precisa recomeçar do zero. Só uma coisa. E é exatamente essa estrutura que torna o diagnóstico de Jesus tão preciso e tão difícil de engolir. Porque quando alguém te diz que você falhou em tudo, é fácil defender. Você pode argumentar, pode questionar, pode rejeitar. Mas quando alguém que você respeita, que claramente te ama, olha nos seus olhos e diz: só te falta uma coisa, e aponta exatamente para o que você mais protege, não tem onde se esconder. Jesus estava fazendo um diagnóstico cirúrgico, não uma condenação. Um diagnóstico. E o diagnóstico era esse. Esse homem tinha guardado a lei por fora. Tinha construído uma vida moralmente admirável. Tinha riqueza, posição, reputação. Mas havia um lugar dentro do coração dele onde Deus não entrava. Um lugar que estava ocupado por outra coisa. E esse lugar que o jovem nunca tinha examinado com honestidade, era exatamente onde o dinheiro morava. Não como ferramenta, como Senhor. Tim Keller tem uma observação que é quase perturbadora quando você lê esse texto ao lado dela. Ele diz que a avareza é o único pecado que raramente se percebe como pecado. Porque ela se racionaliza, ela se justifica, ela se disfarça de responsabilidade, de planejamento, de maturidade. O jovem rico não acordava de manhã pensando: hoje vou adorar o dinheiro. Ele acordava pensando que era um homem bom.
um homem de Deus, um homem que guardava a lei. E era, em quase tudo, só te falta uma coisa. Aqui eu preciso pausar a história, porque o que acabou de acontecer no texto tem um aprendizado dentro que não pode passar em branco. E esse aprendizado vai incomodar, porque ele não é sobre o jovem rico. É sobre você. É sobre mim. É sobre qualquer pessoa que foi criada numa cultura que aprendeu a aplaudir exatamente o pecado que estamos examinando. A primeira lição é essa: a avareza é o pecado que você nunca vai confessar, porque nunca vai se reconhecer nele. Deixa eu explicar. Paulo escreve em Colossenses 3, versículo 5, uma frase que, quando você lê pela primeira vez, parece exagero. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é idolatria. Idolatria. Não vício. Não fraqueza. Não problema financeiro. Idolatria. A Bíblia está dizendo que a avareza não é apenas uma questão de comportamento com dinheiro. É uma questão de onde o coração busca segurança, identidade e sentido. É a substituição funcional de Deus por outra coisa. E essa outra coisa, nesse caso, é o acúmulo, o patrimônio, o controle material sobre o futuro. Mas aqui está o problema. Outros pecados têm uma aparência reconhecível. Ira parece ira. Luxúria parece luxúria. Inveja, quando você para examinar, tem um gosto amargo que a maioria consegue identificar. A avareza não. A avareza tem gosto de responsabilidade. Tem aparência de maturidade. Tem o cheiro de quem levou a vida a sério. Tim Keller observa isso com uma precisão que é quase desconfortável. Ele diz que se você perguntar para um grupo de pessoas quem luta com orgulho, algumas vão levantar a mão. Quem luta com ansiedade, várias mãos. Quem luta com impaciência, a maioria conhece esse sentimento. Mas quem luta com avareza, quase ninguém se identifica, porque culturalmente a avareza foi reinterpretada como mentalidade vencedora, alta performance, visão de futuro, espírito empreendedor. E aqui entra algo que me impressionou muito quando fui estudar esse tema. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, não um teólogo, não um pastor, chegou a uma conclusão que converge de forma perturbadora com o que Paulo escreveu 2000 anos antes. Bauman dizia que a sociedade consumista moderna não quer pessoas satisfeitas. Ela precisa de pessoas ansiosas, incompletas, desejando sempre mais. Porque uma pessoa plenamente satisfeita para de consumir. E uma economia baseada em consumo não pode se dar ao luxo de ter pessoas em descanso. Então o sistema fabrica insatisfação. Ele cria desejos infinitos. Produz obsolescência emocional. Você conquista algo, sente satisfação por um momento, aquilo perde o valor simbólico, surge um novo desejo. E o ciclo recomeça. Sempre. Bauman chamava isso de modernidade líquida. Tudo muda rápido, nada parece estável, identidades são frágeis, segurança desaparece. E nesse cenário, acumular vira uma tentativa de construir identidade. Possuir coisas deixa de ser utilidade e vira prova de existência social. Pensa no jovem rico de Marcos 10 nesse contexto. Ele não era um homem do século 21. Não tinha redes sociais, não tinha mercado financeiro, não tinha cultura de alta performance. Mas tinha exatamente a mesma estrutura interior. Uma vida construída em torno do que possuía. Uma identidade ancorada no que acumulou. Uma segurança baseada no que controlava. E quando Jesus apontou para isso, com amor, com precisão, sem julgamento, o jovem ficou em silêncio. Porque no fundo ele sabia. E é isso que a primeira lição diz para você hoje. A avareza raramente aparece como avareza. Ela aparece como as suas melhores qualidades. Como disciplina. Como planejamento. Como responsabilidade com a família. Como só quero estabilidade. Como estou pensando no futuro. Tudo isso pode ser legítimo. Mas Keller faz uma pergunta que eu não consigo tirar da cabeça desde que li. Ele pergunta: quando isso deixa de ser sabedoria e vira escravidão? O teste, segundo ele, aparece em momentos específicos. Quando perder dinheiro destrói sua identidade. Quando doar parece ameaça. Quando descanso gera culpa. Quando seu valor pessoal depende de desempenho. Quando você não consegue dizer, de verdade, do fundo do coração, já é suficiente. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. E usa uma palavra específica para dinheiro, mamon. Não é apenas um substantivo. Carrega a ideia de um poder rival. De um senhor alternativo.
de algo que compete pela lealdade do coração. A pergunta que essa primeira lição deixa não é: você é avarento? Essa pergunta é fácil demais de responder com não. A pergunta é: o que na sua vida ocupa o lugar funcional de Deus? O que te dá segurança quando Deus parece distante? O que define seu valor quando você falha? O que você protege com mais cuidado do que protege sua alma? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo quando fui estudar esse tema. E a resposta foi desconfortável. Por anos eu chamei isso de responsabilidade. Por anos eu achei que minha relação com o dinheiro era saudável porque eu não desperdiçava, porque eu poupava, porque eu planejava. E tudo isso pode ser saudável. Mas havia um lugar dentro de mim onde a ausência de segurança financeira produzia um nível de ansiedade que não era proporcional à situação. Onde a ideia de perder o que construí gerava um medo que ia além da prudência. Isso não é planejamento. Isso é Mamon falando. Guarde essa lição. Porque a história do jovem rico não terminou aí, e o que vem a seguir é onde tudo vira. Antes de continuar, aqui vale uma pausa real. Porque o que eu acabei de mostrar é exatamente o ponto onde a maioria das pessoas vai fazer uma de duas coisas: ou vai concordar na cabeça e seguir em frente sem deixar a pergunta pousar de verdade, ou vai deixar ela incomodar. Eu quero saber qual vai ser o seu caso. Me fala nos comentários. Qual é o nome bonito que você dá para a avareza na sua vida? Responsabilidade, planejamento, segurança da família, independência financeira. Sem julgamento, eu também passei por isso. E ainda passo em alguns momentos. Comenta aí. Eu leio tudo. Agora, voltemos à história. Porque o que vem a seguir é a cena mais pesada do texto inteiro. Jesus olha para ele. O texto diz que Jesus o amou, e então fala: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem rico ouviu isso. Ficou em silêncio. E foi embora triste. Porque tinha muitas posses. Eu preciso que você fique nessa cena por um momento. Porque existe um detalhe aqui que a maioria passa rápido, e que é o coração de tudo que esse vídeo está tentando mostrar. Ele foi embora triste. Não com raiva, não com indignação, não questionando Jesus, não argumentando, não tentando negociar. Triste. Sabe o que tristeza significa nesse contexto? Significa que ele entendeu. Significa que o diagnóstico chegou. Significa que em algum lugar dentro dele, uma voz reconheceu que Jesus estava certo, e mesmo assim os pés foram na direção contrária. Isso é muito mais pesado do que raiva. Raiva seria mais fácil. Raiva seria rejeição. Tristeza é reconhecimento sem libertação. É saber a verdade e não conseguir viver por ela. Agora, por que ele não conseguiu? Jesus não estava pedindo que ele se tornasse pobre. Não estava fazendo uma regra universal para todos os seguidores, porque não estava. Estava fazendo um diagnóstico cirúrgico para esse homem específico, para esse coração específico, para essa escravidão específica. O que Jesus estava apontando era o lugar exato onde esse homem buscava identidade, segurança e controle. E estava pedindo que ele largasse esse lugar, não para destruí-lo, mas para libertá-lo. Mas esse lugar era tudo que ele tinha construído. Jordan Peterson tem uma observação que ilumina essa cena de uma forma que me surpreendeu quando li. Ele diz que quando o sucesso vira identidade, quando o que você possui passa a definir quem você é, perder esse sucesso não é apenas perda material. É morte simbólica. É deixar de existir da forma que você aprendeu a existir. O jovem rico não estava sendo pedido para vender bens. Estava sendo pedido para morrer para uma versão de si mesmo. E ele não conseguiu. Pensa no que isso significa na prática. Esse homem tinha guardado os mandamentos desde a juventude. Tinha disciplina moral, tinha caráter, tinha reputação. Mas havia uma camada mais funda que a lei moral não alcançava. Uma camada onde o coração tinha construído uma casa, e essa casa era feita de posses, de posição, de controle sobre o próprio futuro. E quando Jesus bateu nessa porta, com amor, não com condenação, o homem sentiu o chão tremer. Porque retirar aquilo não era apenas mudar de comportamento financeiro. Era mudar de quem ele era. Bauman diria que esse é o paradoxo central da modernidade. A sociedade constrói identidades baseadas em consumo e acúmulo, e depois deixa as pessoas presas nessas identidades sem saber como sair. Você não escolhe deliberadamente fazer do patrimônio a sua identidade. Você é formado para isso. Desde criança. Pela cultura, pela família, pela escola, pelo mercado. E quando alguém aponta para isso e diz isso não é você,
Isso é uma prisão. A reação natural não é alívio. É terror. Porque quem você é, se tirar aquilo? O jovem rico foi embora triste porque essa pergunta não tinha resposta disponível para ele naquele momento. E a tristeza era prova de que ele sabia disso. Há mais um detalhe que eu não consigo ignorar nessa cena. Marcos diz que Jesus o amou, e então fez o pedido mais difícil. Isso é importante porque desfaz qualquer leitura de que Jesus estava testando o homem, ou sendo cruel, ou impondo uma condição impossível. O pedido impossível veio do amor. Veio de alguém que via com clareza o que estava aprisionando essa pessoa, e se recusou a deixar o amor ser mais gentil do que a verdade. Isso é amor de verdade. Não o amor que diz o que você quer ouvir. O amor que diz o que você precisa ouvir, mesmo sabendo que vai doer. E o jovem foi embora triste. E Jesus deixou ele ir. Não correu atrás. Não negociou. Não disse tudo bem, vende metade. Não reduziu o preço da liberdade para tornar a decisão mais fácil. Porque liberdade que vem de fora não é liberdade. A transformação que Jesus estava oferecendo precisava vir de dentro, de uma decisão que só o próprio homem poderia tomar. A porta ficou aberta, mas o jovem foi embora. E agora, pausa de novo, porque o que essa virada revela é o insight mais profundo desse vídeo inteiro. É a lição que vai ficar com você muito depois que esse vídeo terminar. A segunda lição começa com uma pergunta. Por que ele não conseguiu? Não por falta de inteligência, não por falta de informação, não por falta de vontade moral. Esse homem tinha disciplina moral suficiente para guardar os mandamentos desde a juventude. E não por falta de desejo espiritual genuíno, ele correu até Jesus, se ajoelhou, perguntou com o coração aberto. Então por quê? A compreensão disso que é o ponto. A segunda lição é essa: a avareza não é amor ao dinheiro. É medo. É o medo mais antigo que existe, o medo de não ser suficiente. O medo de não ter controle. O medo de depender de algo que não se pode comprar, calcular ou garantir. E esse medo é tão profundo, tão estrutural, tão enraizado na forma como o ser humano moderno foi formado, que ele não aparece como medo. Aparece como prudência. Aparece como responsabilidade. Aparece como planejamento. Deixa eu abrir isso devagar. Porque essa lição tem camadas. A primeira camada é psicológica. Jordan Peterson, que não é teólogo, que fala a partir da psicologia e da análise cultural, chega a uma conclusão que se aproxima de forma perturbadora do que a Bíblia descreve. Ele diz que o ser humano inevitavelmente adora alguma coisa. Não é questão de escolha consciente. É questão de estrutura interior. O coração humano sempre organiza a vida em torno de algo que funciona como seu centro de segurança, identidade e esperança. Quando esse centro é saudável, quando é algo transcendente, algo maior do que o ego, a pessoa consegue suportar perda, fracasso, vulnerabilidade. Porque o que ela mais protege não pode ser tirado por circunstâncias externas. Mas quando esse centro é o patrimônio, o status, o controle material sobre o futuro, qualquer ameaça a essas coisas é vivida como ameaça existencial, não como inconveniente, como ameaça à própria existência. É por isso que o jovem rico não conseguiu. Não era que ele amava demais o dinheiro no sentido vulgar. Era que o dinheiro havia se tornado o chão embaixo dos pés dele. E Jesus estava pedindo que ele desse um passo de fé, um passo de confiança, um passo em direção a algo que não podia ser calculado ou garantido, sobre um abismo sem chão visível. E o coração dele não tinha aprendido a fazer isso. A segunda camada é sociológica. Bauman dizia que a insegurança é a condição natural do ser humano na modernidade líquida. Tudo muda rápido. Identidades são frágeis. Relações são descartáveis. Instituições perdem credibilidade. E nesse ambiente de instabilidade constante, acumular bens, status e controle viram uma estratégia de sobrevivência psicológica. Você não escolhe deliberadamente fazer do patrimônio seu Deus. Você é treinado para isso. Pela cultura, pelo mercado, pela lógica que diz que segurança se compra, que identidade se constrói com o que você possui, que valor pessoal se mede por desempenho e resultado. E o mais perturbador de tudo, Bauman era muito claro sobre isso, é que o sistema não quer que você saia desse ciclo. Uma pessoa em descanso, satisfeita, com contentamento interior genuíno, não consome. E uma economia baseada em desejo infinito não pode se dar ao luxo de ter pessoas em paz. Então a insatisfação é fabricada. O medo é alimentado. E a avareza, que no fundo é sempre uma tentativa de resolver esse medo através do acúmulo,
se torna não apenas um pecado individual, mas uma estrutura cultural. O ambiente inteiro empurra nessa direção. E quem tenta nadar contra essa corrente sem entender o que está enfrentando vai se cansar muito antes de chegar em algum lugar. A terceira camada é teológica. E é a mais funda. Lucas 12:34. Jesus diz: "Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Essa frase é frequentemente lida como advertência. Como se Jesus estivesse dizendo: cuidado com onde você coloca seu tesouro, porque seu coração vai junto. Mas eu quero que você leia de outro ângulo. Jesus está descrevendo como o coração humano funciona. Não como ele deveria funcionar, como ele funciona. O coração sempre segue o tesouro. O coração sempre se organiza em torno do que mais protege, do que mais investe, do que mais teme perder. Então a pergunta não é: você ama demais o dinheiro? A pergunta é: o que você mais protege? O que, se fosse tirado amanhã, faria você sentir que perdeu a si mesmo? Que te deixaria sem chão, sem identidade, sem razão de levantar da cama? Porque é isso que governa o seu coração. Eclesiastes 5:10 diz algo que parece simples, mas tem um peso enorme. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Nunca. Não é que em algum momento você vai ter o suficiente e vai descansar. O desejo de acúmulo não tem ponto de chegada. Porque o vazio que ele tenta preencher não é material. É espiritual. E nenhuma quantidade de dinheiro, de patrimônio, de segurança financeira vai preencher um vazio que não foi criado pela ausência de dinheiro. Keller tem uma frase que eu carrego desde que li. O problema não é carregar dinheiro nas mãos. É carregar dinheiro no coração. O jovem rico carregava dinheiro no coração. Não porque era um homem mau, porque era um homem humano, formado numa cultura que ensinava que riqueza era bênção divina, que acúmulo era virtude, que ter muito era prova de valor, e que a pergunta já é suficiente, era a pergunta de quem não tinha ambição suficiente. Soa familiar? Porque essa não é a cultura do primeiro século. Essa é a nossa cultura, com outros nomes, com outras ferramentas, com uma sofisticação muito maior, mas com a mesma estrutura. E aqui está o insight que eu quero que fique. A saída da avareza não começa com uma decisão financeira. Começa com uma pergunta honesta sobre o coração. Começa quando você para de perguntar quanto é demais, e começa a perguntar o que está governando o meu coração quando o assunto é dinheiro, segurança e futuro. Porque a avareza vive exatamente no espaço entre o que você possui e o que você não consegue imaginar existir sem. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e a resposta foi mais desconfortável do que eu esperava, porque não era sobre o quanto eu tinha, era sobre o quanto eu precisava ter para me sentir seguro, e esse número, descobri, não tinha fundo. Toda vez que eu chegava nele, ele subia um pouco mais. Um celeiro maior, como diria Jesus. Sempre um celeiro maior. Guardada essa lição. Com esse insight claro, voltamos à história. Porque agora vem o que o texto revela sobre o que acontece depois que o jovem rico foi embora. E o que Jesus faz nesse momento diz tudo sobre o caminho de saída. O jovem rico foi embora. E Jesus não correu atrás. Esse detalhe importa, porque a primeira coisa que a cena seguinte revela sobre o caminho de saída da avareza é exatamente isso. Ela não pode ser forçada de fora. Não existe pressão externa, argumento intelectual ou técnica de mudança de comportamento que liberte um coração que aprendeu a buscar segurança no acúmulo. A transformação que Jesus estava oferecendo precisava nascer de dentro, de uma decisão que só o próprio homem poderia tomar. Mas Jesus não ficou em silêncio depois que ele foi embora. Ele se virou para os discípulos, que estavam observando tudo, e disse algo que os espantou. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados. O texto diz isso. Ficaram admirados, porque na teologia popular da época, riqueza era sinal de favor divino. Se os ricos tinham dificuldade, quem então poderia ser salvo? E Jesus responde com uma frase que é ao mesmo tempo diagnóstico e promessa. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pare aqui. Jesus não está dizendo que ricos não podem ser salvos. Está dizendo que a libertação da idolatria do dinheiro, de qualquer idolatria, está além da capacidade humana de resolver por força de vontade. Não é uma questão de disciplina suficiente. Não é uma questão de técnica financeira. Não é uma questão de se comprometer mais, de fazer uma promessa mais séria, de tentar mais forte. É impossível para os homens. E possível para Deus. Isso muda completamente a estrutura do caminho de saída.
Keller tem uma observação que é fundamental aqui. Ele diz que você não vence a idolatria tentando amar menos o ídolo. Isso não funciona. O coração humano não é capaz de simplesmente subtrair um amor sem substituí-lo por outro. A única saída da idolatria é encontrar algo que você ama mais, algo que seja capaz de satisfazer o que o ídolo prometia satisfazer, mas nunca conseguiu. E o que Deus oferece, o que Jesus estava oferecendo ao jovem rico, é exatamente isso. Identidade sem performance, segurança sem patrimônio, valor sem status, descanso sem controle, significado sem sucesso material, não como abstração teológica, como realidade vivida, como chão sólido embaixo dos pés que não depende de saldo bancário, de posição social ou de controle sobre o futuro, mas como isso se traduz na prática, como sai do campo da teologia e entra na vida real. A reconstrução tem uma sequência, e ela emerge do próprio texto. O primeiro passo é o diagnóstico honesto. Não a pergunta "sou avarento?" Porque essa pergunta já vimos que é fácil demais de responder com um não. Mas a pergunta que Jesus implicitamente fez ao jovem rico, o que você não consegue imaginar perder sem que sua identidade desmorone, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para ser respondida de verdade, para ser escrita, para ser examinada com honestidade. Pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser reputação, pode ser um estilo de vida específico, pode ser o nível de conforto que você construiu e que agora parece impossível abrir mão, pode ser o número na conta que faz você se sentir seguro e que, quando está abaixo dele, produz uma ansiedade desproporcional à situação real. Seja o que for, esse é o lugar onde a conversa com Deus precisa começar. O segundo passo é identificar o medo por trás do apego. Porque a avareza, como a segunda lição mostrou, não é amor ao dinheiro, é medo. E o medo tem um endereço específico. Medo de irrelevância, de dependência, de vulnerabilidade, de perder o controle sobre o futuro, de voltar a um lugar de escassez que você conheceu no passado e jurou que nunca mais voltaria. Identificar o medo não resolve o problema, mas é impossível tratar o que você não consegue nomear. Peterson diria que o primeiro ato de responsabilidade moral é olhar com honestidade para o que está desordenado dentro de você. Não para se punir, para entender. E entender é o começo de qualquer reconstrução real. O terceiro passo, e esse é o mais contraintuitivo de todos, é a generosidade deliberada como prática espiritual. Keller chama a generosidade de ato espiritual de libertação. E isso é preciso porque generosidade não é apenas boa ação social. É o exercício que treina o coração a confiar, a abrir a mão do que protege compulsivamente e descobrir que o chão não desaparece. Não estou falando de dar tudo o que você tem. Jesus pediu isso ao jovem rico porque era o diagnóstico específico para esse coração específico. Estou falando de generosidade intencional, regular, que vai além do confortável, que produz um leve desconforto, porque é nesse desconforto que o coração aprende que sua identidade não está no que possui. A mão fechada é sintoma da alma fechada. A Bíblia é clara sobre isso. E a mão que aprende a se abrir, não por obrigação, não por culpa, mas por confiança, é a mão de um coração que está em processo de libertação. Processo. E aqui está onde eu preciso ser honesto com você. Porque antes de fechar essa história, antes de te dizer como ela terminou, tem uma última lição. A mais difícil das três. A parte que os testemunhos de transformação quase sempre omitem. A parte que eu precisaria ter ouvido muito antes de começar esse caminho. A terceira lição é a que eu mais tive vontade de deixar de fora. Não porque não é verdade, mas porque ela não é bonita, não tem o gosto de revelação empolgante. Não produz aquela sensação de finalmente entendi tudo e agora vai ser diferente. Ela produz outra coisa, uma sobriedade que, com o tempo, se transforma em algo muito mais valioso do que empolgação. Mas antes de eu dar essa lição, preciso te dizer uma coisa sobre o jovem rico. Ele foi embora triste. E o texto não diz que ele voltou. Mas o texto também diz que ele foi embora triste, não indiferente, não aliviado, não com raiva. Triste. E tristeza, como eu já disse, é reconhecimento. É a prova de que algo chegou, de que uma semente foi plantada, mesmo que o fruto não tenha aparecido naquele momento, naquele capítulo, naquela cena. Eu não sei o que aconteceu com esse homem depois. Marcos não me diz. Mas o encontro aconteceu. E encontros com a verdade não são neutros. Eles produzem algo, mesmo quando a resposta imediata é virar as costas e ir embora.
Esse detalhe importa para a terceira lição. Porque a terceira lição é sobre tempo, sobre processo, sobre a distância real entre reconhecer a verdade e viver por ela. A lição é essa: reconhecer a avareza é o começo. Mas o desapego é um processo longo, e ninguém te conta o quanto. Paulo escreve em Filipenses 4:11 uma frase que mudou a forma como eu entendo esse tema. Ele diz: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Aprendi. Não recebeu como domingo. Não acordou um dia diferente. Não teve uma experiência espiritual intensa e acordou liberto. Aprendeu. O verbo grego usado aqui carrega a ideia de aprendizado por prática, por repetição, por processo. É o mesmo verbo usado para descrever como alguém aprende um ofício, com tentativa, erro, correção, tempo. Paulo, que escreveu sobre contentamento com mais profundidade do que quase qualquer outro escritor bíblico, está dizendo que ele não nasceu contente, que ele teve que aprender, que custou algo, que levou tempo. Isso é importante porque a cultura religiosa tem um problema sério com esse tipo de honestidade. A narrativa que a maioria de nós absorveu, de testemunhos, de pregações, de conteúdo cristão, é a narrativa da transformação instantânea. Alguém tinha um problema. Teve um encontro com Deus. O problema foi resolvido. Fim. E esse formato não é mentira. Existem transformações que acontecem com velocidade surpreendente. Mas ele omite sistematicamente a história que acontece depois. O processo longo. As recaídas. Os momentos em que o padrão antigo volta com força total. Os anos entre o reconhecimento e a liberdade real. E quando você não ouve sobre esse processo, quando a narrativa que você recebeu é sempre a da transformação instantânea, você inevitavelmente vai se comparar com ela e concluir que algo está errado com você. Que você não teve fé suficiente. Que seu encontro não foi real o suficiente. Que você está fazendo algo de errado, quando na verdade você está simplesmente no meio do processo. Bauman dizia algo que é perturbador e necessário ouvir ao mesmo tempo. Ele dizia que mesmo depois que você entende o mecanismo, mesmo depois que você vê com clareza como a cultura fabrica insatisfação, como o consumo foi construído para nunca satisfazer, como a identidade baseada em acúmulo é uma prisão, você ainda está dentro da cultura. O ambiente continua empurrando na mesma direção. Os mesmos gatilhos continuam funcionando. Os mesmos medos continuam aparecendo. Entender não desliga o mecanismo. E isso não é falha espiritual. É realidade humana. Peterson diria que a reconstrução do caráter não é um evento. É uma direção. Você não chega num ponto onde o problema está completamente resolvido. Você chega num ponto onde a direção está clara e você continua caminhando, mesmo quando o terreno é difícil, mesmo quando você escorrega, mesmo quando o progresso parece lento demais para ser real. A avareza tem camadas. Você resolve a camada mais óbvia, o comportamento financeiro compulsivo, o acúmulo sem propósito, e descobre outra camada embaixo. A avareza de status, a necessidade de ser visto como bem-sucedido, a dificuldade de reconhecer o trabalho do outro sem compará-lo com o seu, a incapacidade de celebrar a prosperidade de alguém próximo sem sentir algo que você prefere não nomear. Cada camada tem sua própria batalha. E eu preciso ser honesto, eu ainda pego a mim mesmo em momentos onde a estrutura da avareza está operando, com nomes diferentes, com roupas diferentes, mas com a mesma lógica. A ansiedade sobre o futuro que não é proporcional à situação real. A dificuldade de descansar sem sentir que deveria estar produzindo. O número na conta que deveria me fazer sentir seguro, mas que, quando está abaixo do que eu defini como suficiente, produz um desconforto que vai além da prudência financeira. O processo não termina com o reconhecimento. Hebreus 13:5 diz: Sede contentes com o que tendes, pois Deus disse: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Repara na estrutura desse versículo. O comando, sede contentes, é sustentado por uma promessa. E a promessa não é de riqueza, não é de conforto, não é de segurança material. É de presença. É de alguém que não vai embora. A lógica é essa: o contentamento não é possível no vácuo. Ele precisa de um fundamento. E o fundamento que a Bíblia oferece não é você vai ter o suficiente. É você nunca vai estar sozinho. Isso muda a natureza do processo. Porque você não está tentando se libertar da avareza sozinho, pela força da vontade, pelo esforço moral. Você está aprendendo, aos poucos, com recaídas, com tempo, a ancorar a identidade e a segurança num lugar que não pode ser tirado por circunstâncias externas.
E esse aprendizado leva anos. Não semanas. Não meses necessariamente. Anos. E tudo bem. O jovem rico foi embora triste. Mas foi embora diferente de como chegou. Algo foi plantado. E sementes bíblicas têm um prazo que não é o nosso prazo. Essa é a lição que ninguém conta. E era a mais necessária de todas. Última pausa antes do fim da história. Agora, como ela terminou. Com a mesma honestidade dessa lição. Marcos não fecha esse arco. O jovem rico foi embora triste. E o texto segue para outra cena. Não há registro de retorno. Não há capítulo seguinte onde ele aparece transformado, vendendo os bens, seguindo Jesus. Marcos não nos dá essa satisfação narrativa. E eu acredito que isso é intencional. Não porque o destino do jovem rico não importa, mas porque Marcos está preservando algo mais valioso do que um final feliz. Está preservando a liberdade da decisão. O texto se recusa a resolver por você o que só você pode resolver. Se Marcos tivesse fechado o arco com uma redenção dramática, seria fácil demais usar isso como distância. Ele voltou, então eu também vou voltar algum dia. O silêncio não te deixa fazer isso. O silêncio te coloca na cena. Te obriga a ser você o personagem que precisa decidir. Mas há uma coisa que o texto preserva com precisão cirúrgica. O encontro aconteceu. E encontros com Jesus, encontros reais, onde a verdade chegou de verdade, não são neutros. Eles produzem algo. Mesmo quando a resposta imediata é virar as costas. Mesmo quando o coração reconhece e os pés vão na direção contrária. Mesmo quando a tristeza não se converte imediatamente em decisão. A semente foi plantada. Jesus não perseguiu esse homem. Não negociou o preço da liberdade. Não mandou mensagem no dia seguinte oferecendo condições melhores. Mas também não o descartou. Não o apagou da narrativa como um caso perdido. O texto registra que Jesus o amou, e esse amor não foi condicional ao retorno dele. Isso é importante para qualquer pessoa que está nesse processo e que, em algum momento, foi embora triste. Que reconheceu o diagnóstico e não conseguiu agir naquele momento. Que entendeu onde o coração estava ancorado de forma errada, e ainda assim não conseguiu soltar. Que foi embora com a verdade dentro e o comportamento antigo do lado de fora. A porta continua aberta. O texto não diz que o jovem rico foi condenado por ser rico. Não diz que foi condenado por ir embora. Diz que foi embora triste porque tinha muitas posses. E essa tristeza era o sinal de que algo real havia acontecido naquele encontro. Você não sabe o que aconteceu com esse homem na semana seguinte. No mês seguinte. Nos anos seguintes. O texto não te diz. Mas te diz que ele correu até Jesus, que se ajoelhou, que perguntou com o coração aberto, que ouviu a verdade, que foi amado, e que foi embora diferente de como chegou. Diferente por dentro. Mesmo que por fora parecesse igual. E às vezes é assim que começa. Não com uma decisão dramática. Não com uma transformação instantânea. Com um encontro que planta algo. Com uma tristeza que é, na verdade, o primeiro sintoma de uma cura que ainda vai demorar a aparecer. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e da medula, e discerne os pensamentos e intenções do coração. O diagnóstico chegou naquele homem. Penetrou fundo o suficiente para produzir tristeza. E tristeza genuína diante da verdade não é rejeição, é o começo do trabalho. Esse é o fim honesto dessa história. Não o fim que a gente queria, mas o fim real. E o fim real tem mais poder do que qualquer final fabricado para parecer bonito. Agora, o que você faz com ela? Essa história foi contada não para admiração. Não para que você olhe para o jovem rico com distância segura, como se fosse um personagem de outro tempo, de outra cultura, com um problema que não tem nada a ver com você. Foi contada para que você se veja nela, para que o espelho funcione. E agora vem a parte que depende de você. As 3 lições que extraímos dessa narrativa não são para guardar, são para usar. E o uso começa agora, não semana que vem, não quando você tiver mais tempo, não quando se sentir mais preparado. Agora, deixa eu trazer cada uma para a sua vida de forma concreta. A primeira lição disse que a avareza é o pecado invisível, porque se disfarça das suas melhores qualidades. Disciplina, planejamento, responsabilidade, independência. E a aplicação dessa lição não é você sair daqui decidindo que vai ser menos organizado ou menos responsável com as finanças. É você fazer uma pergunta honesta que a maioria das pessoas nunca faz. A pergunta é essa: o que na minha vida ocupa o lugar funcional de Deus?
Não sou avarento. Essa pergunta é fácil demais de responder com não. Mas essa outra, o que te dá segurança quando Deus parece distante? O que define seu valor quando você falha? O que você protege com mais cuidado do que protege sua alma? Essa pergunta tem dentes. Escreve a resposta. Não aqui nos comentários. Num lugar privado. Só você e a página. Porque o diagnóstico honesto é o primeiro ato de reconstrução. A segunda lição disse que por trás da avareza não está amor ao dinheiro, está medo. E a aplicação dessa lição é identificar o endereço específico do seu medo. Não tenho medo de perder dinheiro, isso é genérico demais. Mas, medo de relevância, de dependência, de vulnerabilidade, de voltar a um lugar de escassez que você conheceu no passado e que jurou que nunca mais voltaria. Nomear o medo não resolve. Mas é impossível tratar o que você não consegue nomear. E quando você nomear, leva esse medo para o lugar certo. Não para a estratégia financeira. Para a conversa com Deus. Porque a promessa de Hebreus 13:05 não é você vai ter o suficiente. É nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E essa promessa é o único fundamento que aguenta o peso que você estava colocando em cima do patrimônio. A terceira lição disse que o processo é longo, mais longo do que qualquer testemunho de transformação rápida te deixou acreditar. E a aplicação dessa lição é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Comece pelo menor gesto de desapego que você consegue fazer hoje. Não estou pedindo que você venda tudo. Jesus pediu isso ao jovem rico porque era o diagnóstico cirúrgico para aquele coração específico. Estou pedindo uma generosidade deliberada, um gesto concreto, mensurável, que vai um pouco além do confortável, que produz um leve desconforto. Porque é nesse desconforto que o coração aprende que sua identidade não está no que possui. Pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de reconhecimento, deixar o crédito ir para outra pessoa sem sentir que você perdeu algo. Pode ser uma conversa honesta com alguém sobre o que realmente governa o seu coração nessa área. O ponto não é o gesto em si. É o que o gesto treina. Paulo aprendeu o contentamento. Não recebeu, aprendeu. E aprendizado por prática começa com o primeiro exercício. Imperfeito, desconfortável, menor do que você gostaria. Mas real. Agora, uma última coisa antes de fechar. Esse vídeo faz parte de uma série. Os Inimigos da Alma. E eu escolhi esse nome com cuidado. Porque esses pecados, o orgulho, a avareza, e os que vêm nos próximos episódios, não são apenas erros morais. São inimigos. São forças que trabalham ativamente contra o florescimento da alma humana, que prometem o que não podem entregar, que constroem prisões com aparência de palácio. A avareza promete segurança, entrega ansiedade, promete identidade, entrega vazio, promete controle, entrega escravidão, e o mais perigoso de tudo, promete virtude. E durante anos, talvez décadas, você acredita nela, porque ela tem o rosto das suas melhores qualidades. Porque a cultura inteira aplaudiu enquanto você construía a prisão. O jovem rico foi embora triste, mas foi embora com a verdade dentro. E a pergunta que essa história deixa não é sobre ele, é sobre você. Você vai ficar com a tristeza, ou vai deixar ela virar o começo de alguma coisa? Tá fim. Se você ficou até aqui, eu sei o que isso significa. Não ficou porque o vídeo era entretenimento. Ficou porque alguma coisa bateu. Pode ter sido desconfortável. Pode ter incomodado num lugar que você preferia não mexer. Pode ter nomeado algo que estava sem nome há muito tempo. Isso não é coincidência. Então, antes de fechar, uma pergunta concreta para levar dessa semana. Não retórica. Uma pergunta para ser respondida de verdade, num lugar privado, com honestidade. Qual é o nome bonito que você dá para a avareza na sua vida? Responsabilidade, planejamento, segurança da família, independência, ambição. Escreve a resposta. Só você e a página. E depois traz ela para a conversa com Deus. Agora, me fala nos comentários uma coisa. Não precisa ser a resposta completa. Pode ser só isso. Qual foi o ponto desse vídeo que mais incomodou você? O momento em que você quis pausar e pensar, ou quis fechar o vídeo e não pensar. Eu leio tudo. E quem responde com honestidade vai ver que eu respondo de volta. Se você conhece alguém que está construindo uma prisão com aparência de palácio, que chama a escravidão de sucesso, que chama mamon de virtude, manda esse vídeo. Não como crítica, como gesto, como a mão estendida de alguém que também estava lá. E se você quer continuar essa série,
Os Inimigos da Alma têm mais episódios vindo. Segunda, quarta e sexta. Cada episódio vai fundo num desses inimigos que trabalham em silêncio contra a alma humana. Se inscreve para não perder. Não porque o canal precisa do número, porque você merece continuar essa conversa. Até a próxima etapa, meus fraternos.